Livro de 2 Reis, capítulo 13, verso 14 em diante. É uma história bem conhecida da igreja, mas é a palavra de Deus, e a palavra de Deus se renova a cada manhã. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é mais cortante do que a espada de 2 gumes, amém? Verso 14 diz assim: Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte. Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, e chorando por ele, exclamou: meu pai, tu és como o carro de Israel e seus cavaleiros. Essa é uma expressão de honra para homens de honra. Era uma expressão que se usava quando se queria honrar alguém. Eliseu lhe disse: pega um arco e flechas. Ele pegou um arco e flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão no arco. Ele o fez. Eliseu pôs as mãos sobre as do rei. Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, como se estivesse o apoiando, o ajudando a segurar o arco. E disse Eliseu: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Então Eliseu disse: atira. E ele atirou. Eliseu continuou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre os sírios, porque destruirás totalmente os sírios em Afeque. Disse mais: pega as flechas. E ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: bate no chão. E ele bateu 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou muito irritado com ele e disse: deverias ter batido 5 ou 6 vezes, ou seja, deveria ter batido incansavelmente. Assim, atacaria os sírios e os destruirias totalmente. Mas agora, atacarás os sírios apenas 3 vezes. A Bíblia, ela está recheada de atos proféticos. A Bíblia, ela é cheia de ações que Deus orienta a nós, os seus filhos, a fazer. A Bíblia, ela, de Gênesis até o último livro, ela nos orienta muito a nós não pararmos de fazermos ações proféticas, de nós não pararmos de fazermos ações de profetizar, de declarar, de proclamar a verdade de Deus. Profetizar nada mais é do que eu e você declararmos as verdades divinas. Profetizar nada mais é do que eu e você declararmos a palavra de Deus, proclamarmos a palavra de Deus. Profetizar, queridos, não é somente nós termos a revelação daquilo que está oculto, daquilo que está escondido. Profetizar não é somente nós sermos usados por Deus para darmos uma palavra de futuro, algo que vai acontecer na sua vida, na sua família, na nação ou na igreja. Profetizar é nós termos condições de declarar com muita alegria, com muito vigor, com muita ousadia, com muita veemência a palavra de Deus. Isso também é profetizar. É como diz o pastor Russell Shedd: profetizar é fazer alguém escutar a poderosa voz, a poderosa palavra de Deus. Quem profetiza é um porta-voz de Deus. Quem profetiza é um atalaia levantado por Deus para falar o que está no coração de Deus e o que está registrado na sua palavra. A palavra profetizar para nós não pode ser entendida só com algo sobrenatural, só com algo que Deus nos mostra e não mostrou mais para ninguém. Não é só isso que significa profetizar. A palavra de Deus está aí à disposição de todos que o temem, ou que a temem. Todos que queiram conhecer mais a Deus, a palavra de Deus está à disposição. E a partir do momento que eu e você aceitamos esta palavra como a verdade de Deus, nós automaticamente nos tornamos aqueles capazes de profetizar na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, na sociedade de um modo geral.
Hoje, querido, vocês já ouviram pregações anteriores, nos meses anteriores, quando nós começamos a falar, a fazer essa campanha da arca nas casas. Foi pregado aqui várias vezes em cima de Gênesis. E quantas vezes foi falado aqui para você da situação que a sociedade está vivendo, da situação que os nossos filhos estão vivendo, da situação que os nossos filhos serão criados, na situação que a sociedade quer criar os nossos filhos. Você ouviu isso aqui nesta igreja muitas vezes. Mas hoje a sociedade está carente de profetas. Hoje a sociedade está carente de homens e mulheres que tenham a coragem de profetizar. E nós, como igreja, não podemos calar a nossa boca. Nós, como igreja, temos que entender estas coisas e começar a agir conforme a palavra de Deus tem nos chamado a ser profetas e profetisas levantados por Deus. Nós não podemos nos intimidar. E nós estamos nos intimidando. Nós temos medo de orar no trabalho. Nós temos medo de na faculdade, na escola, formar um grupo para lermos a palavra de Deus. Nós temos medo de no celular ler textos sagrados lá na sala de aula. Nós temos medo de sermos escorraçados. Isso é covardia. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para dizer: assim diz o Senhor. Deus nos chamou para profetizar sobre a vida daqueles que querem nos destruir. Esse homem aqui, este rei, era um rei cruel, era um rei mau, era um rei que não valia nada. Mas o profeta foi usado por Deus para profetizar sobre a vida dele. Logo, eu e você não podemos escolher a quem ou com quem nós devemos profetizar. Nós somos chamados por Deus para profetizar sobre toda a nação brasileira. Só que nós nos limitamos, irmãos. Quando nós levantamos uma campanha como essa, nós tínhamos que estar jejuando e orando e buscando de Deus uma casa, para que possamos ser instrumento de chegar lá e profetizar sobre essas famílias, sobre essas casas, sobre essas pessoas. Profetizar é você declarar a palavra de Deus, é você proclamar as verdades de Deus, é você declarar as verdades divinas. E Deus está querendo levantar uma geração que profetiza sem medo, uma geração que profetiza, uma geração que lança a palavra da verdade. Nesse texto, querido, a primeira coisa que eu quero trazer para nós nessa noite é que profetizar é isto. Segunda coisa, se profetizar é nós anunciarmos a palavra de Deus. Profetizar, querido, é eu e você fazermos uma declaração apoiada pelo Senhor e pela sua palavra. É nós fazermos uma declaração de fé, apoiada em Deus e apoiada na sua palavra. Porque se não for assim, nós vamos simplesmente falar palavras que são só palavras. Mas quando nós falamos baseado em Deus e baseado na sua palavra, aí sim é uma palavra profética. Aí se torna uma palavra de poder, uma palavra que transforma. Eliseu disse para o rei: aponta para a janela. Aponta, abre a janela e aponta lá para o Oriente. O Oriente era a região que ficava a Síria. O Oriente é onde ficava estabelecido esse povo, que era um povo extremamente inimigo de Israel. E ele disse: lança a flecha da vitória do Senhor, você vai vencer, rei. Lança a flecha. Era um comando que Eliseu estava dando sobre a palavra de Deus. Porque quando Deus manda um profeta lançar a palavra, essa palavra vai se cumprir. Essa palavra vai se cumprir. E o profeta disse para ele: lança. Lança. O Senhor, querido, pode mandar você ir a alguém e lançar uma palavra de consolo. O Senhor pode usar você para ir a alguém e dar um abraço, e estar perto da pessoa no momento difícil. Isso é profetizar. Se você tem o Espírito de Deus, isto é profetizar, porque você estará apoiado no comando que Deus deu a você. Isso é profetizar sobre as pessoas. Isso é profetizar sobre a vida das pessoas. Mas nós, queridos, podemos entender que há determinadas ações que fazemos, por mais simples que pareçam, e eu quero que você entenda isso, são situações de profetizar sobre a vida do outro. Quando você teme a Deus, quando você anda com a palavra de Deus no seu coração, há determinadas atitudes que nós fazemos, simples, corriqueiras, que se nós estivermos realmente com o coração disposto a ver Deus agir, são atitudes proféticas. Algumas delas eu vou dizer para você. Uma delas, por exemplo,
Uma pessoa vem aqui na igreja nos visitar. Nós temos aqui sempre muitos visitantes, graças a Deus. Se você se dispõe a ir numa pessoa dessa e cumprimentá-la, abraçá-la, simplesmente dizer para ela: a graça de Deus esteja sobre a sua vida, você está profetizando sobre a vida dela, porque você está declarando uma palavra sobre a vida dela. Se você vai lá para o livro de Coríntios, os 2 livros de Coríntios, nos finais dos capítulos, Paulo sempre se despede dessa maneira: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, a consolação do Espírito, isso é palavra de Deus que você lança sobre uma pessoa. Aqui no culto, você que está desde o início do louvor, você viu a Adriana interpretando aqui o momento do louvor. Isso é profetizar. O louvor estava cantando, os meninos cantaram uma canção agora por último, onde eles falaram sobre o sangue de Jesus. O que eles estão fazendo? Eles estão profetizando sobre a vida da igreja, eles estão profetizando sobre a vida deles, eles estão profetizando aqui nesse lugar, nessa cidade, eles estão declarando as verdades de Deus. Isso é profetizar por meio do louvor. No momento das orações, no momento do coral, cantando, o coral se levantou e começou a declarar palavras bíblicas. Isto é profetizar, e profetizar baseado na palavra de Deus. E quando se profetiza baseado na palavra de Deus, não são canções simples, mas canções que podem mudar a sua vida e pode impactar a sua história, querido. Por que nós não somos favoráveis a músicas seculares? Por que para nós, aqueles que se convertem, não tem que ficar ouvindo música secular em casa, ficar indo em shows seculares? Ah, mas aquele cantor, ele é tão legal, as músicas dele não tem nada a ver. Irmãos, se você não adora a Deus, você adora o diabo, mesmo sem você querer. Se você não canta canções de exaltação a Deus, você está cantando canções de exaltação ao adversário, e não a Deus. Porque quando nós começamos a exaltar os nossos sentimentos somente, nós deixamos de adorar a Deus. Quando nós começamos a cantar canções que colocam o homem como centro da adoração, nós estamos deixando de exaltar ao nome de Deus. Por isso que nós, nessa igreja, não concordamos, não aceitamos que crentes verdadeiros desta igreja ficam ouvindo música secular. Para nós não presta. Quem já ouviu muita música secular aí, levanta a mão. Então, você lembra? Você lembra das músicas seculares que você ouvia? Que bagaça, hein? Ela me deixou, botou o chifre na minha cabeça. Quem se lembra de Amado Batista? Não é? Não é não? Fala a verdade. Fala a verdade. Umas músicas deprimentes, umas músicas, irmão, aonde está Deus? Aonde que está a adoração a Deus? Aonde está a adoração a Deus? Aonde que você, que diz que é um profeta, vai nesses shows e exalta lá e dança lá e como é que é a música lá do menino dançando no encontro, o lepo-lepo? É o lepo-lepo? Aí dança o lepo-lepo, que é uma expressão pornográfica. Não sei se você sabe disso, mas nós que temos uma raiz baiana, podemos dizer isso para você de cadeira. Isso é uma expressão pornográfica, imoral. Imoral. Relaciona-se à relação sexual. Aí o pessoal, os crentes saem cantando, aí depois botam no celular, aí depois vem para a igreja e vai cantar pelo sangue. Que sangue? Irmãos, isso não cabe num profeta. Não cabe. Como isso? Aí como que você vai lançar uma palavra de profecia, de profetizar sobre alguém, não estará baseado na palavra de Deus, querido? Aí não é profetizar, aí é palavra jogada ao vento, como diz Jesus, são pérolas jogadas aos porcos, não tem valor nenhum. Em primeiro lugar, profetizar é você declarar a palavra de Deus. Em segundo lugar, profetizar é você fazer uma declaração baseada e firmada no Senhor e na sua palavra. A terceira coisa, querido, que eu tiro desse texto para mim e para você, uma revelação de Deus para a sua vida, para você segurar e nunca mais você soltar. Profetizar, querido, é você crer que ao seu tempo, a palavra que você lançou, ela vai se cumprir, mesmo que você não esteja presente e mesmo que você nem se lembre que você profetizou sobre a vida de alguém.
É você crer que no seu tempo ela vai se cumprir, mesmo que você não esteja lá, mesmo que você não se lembre, que você profetizou sobre aquela ou esta situação ou aquela pessoa, mas vai se cumprir, porque se foi palavra baseada em Deus, ela vai se cumprir, mesmo que você não esteja lá. Observe o verso 19 desse texto. O homem de Deus ficou muito irritado com ele e disse: deverias ter batido 5 ou 6 vezes. Assim atacarias os sírios e destruirias totalmente. Verso 20. Depois disso, Eliseu morreu e foi sepultado. Eliseu profetizou. Eliseu foi usado por Deus para dar uma palavra para aquele rei. Mas Eliseu não viu se cumprir a palavra que ele lançou. E essa palavra, ela está cumprida aqui no verso 25. Que eu não vou ler para você, você pode ler depois, você pode confirmar depois. No verso 25, se cumpre a palavra que Eliseu deu para o rei. E Eliseu já estava morto e já estava enterrado. Há coisas na sua vida que você faz pela fé, que você talvez nunca veja os frutos. A gente já falou isso aqui algumas vezes. Mas os seus filhos vão ver, a sua geração vai ver. Talvez você não veja. Tem um texto que eu gosto muito lá em Hebreus, quando fala sobre os heróis da fé, fala sobre Abraão. O texto fala, lá em Hebreus, que Abraão estava de longe, olhando as promessas, porque há promessa na nossa vida que não vai cumprir em nós, para nós, que elas não serão cumpridas em nós, mas nas nossas gerações. Há promessas, de uma maneira geral, que elas estão sobre nós, mas vão se cumprir nos nossos filhos. A mesma coisa, uma palavra profética. Não sei se você se lembra da história de Josué. Josué foi um grande homem que Deus usou para profetizar. E no capítulo 6 de Josué, lá no verso 26, Josué lança uma palavra. Ele conquista Jericó, destrói Jericó, as muralhas de Jericó, entra, conquista Jericó, e ele lança uma palavra sobre Jericó. Ele diz: olha, quem reconstruir essa cidade, primeiro, vai perder o filho mais velho, quando lançar os alicerces da cidade. Segundo, quando for colocar as portas, quando finalizar a obra, vai morrer o filho mais jovem, o caçula. Josué lançou essa palavra lá em Josué capítulo 6, verso 26, você pode conferir depois. E essa palavra veio se cumprir 500 anos depois. Josué já estava morto, gerações já estavam mortas, gerações que estavam com Josué estavam mortos, mas uma palavra, quando ela é lançada, baseada na palavra de Deus, baseada no Senhor, ela vai se cumprir. Você pode até não estar presente, você pode até já estar morto, você pode estar morando em outro país, você pode nem se lembrar mais daquela palavra, mas ela vai se cumprir, se ela foi dada baseada no Espírito de Deus. Então, querido, coloque isso no seu coração, coloque isso na sua vida de fé. Comece a encarar as coisas que você tem visto, os desafios da sua vida, e comece a não ficar fraquejando, mas profetizando. Comece a não retroceder, mas a atacar com a palavra profética. Comece a não ficar com a cabeça baixa, mas abre a janela e diz: flecha da vitória do Senhor. Aí você vai ver como é que as coisas começam a acontecer. Se você profetizar baseado na palavra de Deus, mesmo você estando presente, mesmo você não estando, mesmo você não se lembrando, elas vão se cumprir. Eu gosto muito, querido, quando eu falo desse tema, eu gosto muito de lembrar coisas que a gente faz, a gente não lembra. Na igreja, na célula, no ministério. Quantas vezes você já veio aqui na igreja e atendeu o chamado dessa igreja, por exemplo, para ofertar, uma oferta, sei lá, uma oferta agora, fizemos aí há alguns anos atrás, a oferta do templo, a oferta que você dá para o projeto, a oferta que você dá aí para uma situação ou outra, uma oferta que você vem no altar e dá de gratidão, nem precisou ninguém falar nada, você quer dar uma oferta de gratidão ao Senhor, você sente, você não sente, mas quer dar uma oferta, quer lançar uma oferta ao Senhor. E você lança aquela oferta e nem se lembra. Nem se lembra. Aí lá na frente você colhe. E você também não se lembra. Por que eu estou colhendo isso? Você profetizou lá atrás, quando você entregou uma oferta. Eu gosto muito de lembrar disso. Gosto muito de lembrar das campanhas que a gente faz. Campanhas que você já fez nas casas. Campanhas que você faz aqui na noite da bênção. Na quinta-feira da bênção à tarde. Campanhas que você fez na madrugada. Campanhas que você fez aqui na igreja espontaneamente, sem ninguém saber. Campanhas que você fez no vale.
Isso era o quê? Você estava profetizando sobre a sua vida, filho. Você estava profetizando sobre a vida da igreja. Você estava profetizando sobre aquelas pessoas que às vezes nem te conhecem, nem sabem quem você é, mas você estava ali profetizando sobre ela, fazendo algo baseado na palavra de Deus. Aí de repente os anos passam, os meses passam, as décadas passam, e as coisas começam a acontecer, e você não se lembra, mas Deus não esquece de um ato profético. Deus não esquece aquilo que você faz baseado na palavra dele. Deus não esquece. Nós esquecemos, mas Deus não esquece. Deus não esquece. A nossa igreja, ela tem muitas pessoas que são frutos de campanhas de outras igrejas. Sabia disso? E as outras igrejas também tem muita gente fruto de campanhas nossas, de orações nossas, de atos de fé nossos. Quantas vezes você já viu o pastor Rogério, o pastor Luiz, mais o pastor Rogério que trabalha com a parte de campanha, dá voltas aqui nessa quadra? Quem já participou disso aqui algumas vezes conosco? Lembra disso? Isso é ato profético, irmão. Deus não esqueceu não. Olha como é que essa igreja tem prosperado. Olha como é que essa igreja tem crescido. Olha como essa igreja tem atraído pessoas. Você que está aqui tão novo, tão pouco tempo conosco. Queridos, não é porque nós somos mais bonitinhos ou mais cheirosinhos. É porque tem alguém que fez ato profético na sua vida. E hoje você está aqui. Entende? E Deus quer que você dê continuidade, querido. Quando nós vamos agora nessas campanhas, e nas casas, e entrar nessas famílias que vieram aqui hoje, receberam Bíblias, tem outras que a gente está fazendo. O que nós somos para essas famílias? O que nós somos para essas casas? Está aqui nesse texto. Está aqui nesse texto o que nós somos. Nós somos aqui o que está aqui no verso 16. Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Nós somos uma representação da mão de Deus sobre essas casas, sobre essas famílias. Nós somos uma representação de forma profética, de ser a mão de Deus, para ir na casa dessas pessoas que tão bondosamente abriram os seus lares para nós, e ali nós somos aqueles que seguramos as mãos deles, as mãos delas, e declaramos: atira uma flecha da vitória na sua família, porque Deus vai fazer a vitória vir nessa casa. Somos nós, queridos. Somos nós, e nós não podemos encarar isso com banalidade ou com simplicidade, mas encarar isso como um ato profundamente de fé e profundamente profético, quando nós vamos na casa dessas pessoas que nos recebem. Nós temos que olhar com esse olhar. Ah, mas a minha célula, a pessoa só veio, e aí a pessoa não veio mais, e aí a pessoa... Irmãos, o ato foi feito. Foi baseado na palavra de Deus, amém? Foi baseado na vontade de Deus, amém? Então esse ato vai prosperar. Ele vai se manifestar. Você vê que coisa linda, uma criança vir aqui na frente? Que coisa fantástica. Vindo aqui receber uma Bíblia. Olha que coisa linda. Senhoras, senhores, jovens, vindo aqui na frente, irmãos, isso tem coisas. Deuteronômio 29 diz que há coisas que Deus revela e tem coisas que Deus não revela. Eu vejo que esses atos, nós não conseguimos ter a dimensão espiritual do que significa isso. Nós não temos, irmãos. A gente prega, a gente tenta passar para você, mas é muito profundo o entendimento de um ato desse de fé na casa, na vida de uma pessoa. É muito profundo. Você muda a história de uma geração inteira. Você muda a história de uma família inteira. Você muda a história de pessoas que estavam condenadas a serem pessoas vitoriosas em Cristo Jesus. Porque é muito profundo. Às vezes a gente não tem a dimensão. Mas mesmo sem termos a dimensão, nós temos que continuar profetizando na vida das pessoas. Nós temos que continuar profetizando. Ultimamente, irmãos, eu olho para o Brasil e me dá uma indignação, me dá uma raiva tão grande. A gente só vê corrupção, só vê roubo. Você quer ver a coisa que me dá raiva? Todo mês me dá raiva, quando eu pago imposto de renda. Deus que me livre, não há raiva, sério. Eu estou orando em cima disso, porque eu fico indignado. Quanto imposto que a gente paga. E se a gente for olhar para essas coisas, a gente para de orar pelo Brasil. A gente para. Porque você não vê uma gota de mudança. Ou eu estou falando bobagem?
Você não vê uma gota de mudança, irmão. Você não vê uma gota de mudança na política. Você não vê uma gota de mudança nas entidades governamentais. Você não vê uma gota de mudança na sociedade. Vocês devem ter visto essa coisa tão perigosa, tão perniciosa, tão má, que agora teve uma greve de polícia lá no Nordeste. Quem é que estava roubando as lojas? Não eram ladrões comuns, né, ladrões. Eram famílias. Eram trabalhadores. Eram pessoas como eu e você, que cumprimos os nossos papéis, estavam roubando as casas, as lojas, levando geladeira. Teve uns lá que se arrependeu, né, até devolveu. Teve uns que devolveram. Irmãos, o que é isso? Está faltando profetizar sobre a nação. Está faltando nós como igreja profetizarmos mais, entrarmos mais de cabeça naquilo que Deus tem dado. Podemos sermos pessoas mais arrojadas para evangelizar os outros, sermos pessoas que vigiemos mais aquilo que a igreja tem nos oferecido. Agora, semana que vem, vai ter aí o congresso de mulheres, e as meninas estão aí falando, olha, tem pessoas que imprimiu o boleto, não pagou, 160 pessoas, e a maioria deve ser da nossa igreja. Isso é falta de profetizar, meu irmão. Isso é falta de você entender que esse ato que vai acontecer na quadra, é um ato profético de 3 dias, onde nós estaremos ali, as mulheradas ali orando, profetizando, pregando. Isso é profetizar, num lugar que você sabe que é uma quadra, que é muito xingamento, que é muita confusão. Elas estarão ali profetizando, e você se nega, e você se abstém de ir num lugar como esse, meu irmão. O que é isso? Acorda, desperta do sono. É uma oportunidade que você tem de pagar e ir lá profetizar. Ah, pastor, mas está caro. Está nada, irmão. Uma pizza aí boa, você vai comer, menos de R$70. Principalmente quem tem 2 barrigudinhos assim em casa como eu. É ou não é verdade? É verdade, irmãos. Ah, o congresso lá da Lagoinha é 200 conto. Enche de gente que vai pagar, pega ônibus, dorme lá no chão, mas vai só porque é a Lagoinha. Nós não somos Lagoinha não, mas nós somos o quê? Laranjinha. Somos laranjinha. Irmãs, vocês não podem perder a oportunidade dessa de profetizar. Elas vão fazer um ato, Deus deu um ato profético para as meninas da intercessão, levantando justamente essa bandeira nacional do Brasil, das nações, de profetizar. Isso é um ato, irmãs, de profetizar. E você está lá com seu boletinho, não pagou. Se já venceu, se era até o dia 15, não tem mais jeito de você pagar. Já era, você tem que tirar outro boleto. Sabe o que você tem que fazer? Terminar o culto daqui, sobe correndo, vai lá, corre lá, pede às meninas, imprime outro boleto que eu vou pagar amanhã. Ah, eu não tenho tempo de ir no banco, dá o dinheiro para as meninas que elas pagam. Pode dar que elas pagam, não pagam? Cadê as meninas aí do congresso aí? Pode dar, pagam. E elas são de confiança. Elas não vão pegar seu dinheiro e comer pizza não, pode dar. Elas vão pagar para você, por quê? Porque, irmãos, eu acho isso vergonhoso. Sinceramente, quero abrir meu coração para você. Eu acho vergonhoso. Nós fazemos parte de uma igreja como essa. Temos que implorar você para participar de um ato de fé. Irmãs, o que é isso? Irmãos, também homens. Temos que implorar os homens. Ah, vai ter um congresso, você não paga nada. Vai ter um culto de homem. Por favor, vem para o culto. Ah, irmãos, pelo amor de Deus. Isso é um ato profético. É você estar ali, Deus pode dar uma palavra para você que muda a sua vida. E se não mudar a sua vida, vai te dar uma palavra, vai te alimentar para você ter forças para vencer as adversidades da vida. Como diz o pastor aqui, não lembro qual foi, orando, falando problemas, dificuldades, a gente tem medo. E tem mesmo, meu irmão. Tem mesmo. Mas a gente não quer profetizar. A gente não quer colocar a mão sobre a nossa vida e falar, eu profetizo que Deus vai usar você com poder. Eu profetizo sobre o meu esposo, vai ser um homem de Deus. Eu profetizo sobre a minha esposa, vai ser uma mulher de Deus. Quantas mulheres estão com vitória de seus maridos, estão na presença do Senhor? E diga amém. Foi fácil, irmãs? Seu marido é difícil demais, não é não? Mas valeu profetizar. Cria na palavra, cria que Deus está presente, cria no Espírito Santo de Deus. E agora está colhendo a vitória. Demorou? Como diz o bom mineiro, custou, mas demorou. Mas chegou. E é assim, queridos, nós temos que trabalhar quando que se fala de ato profético. A quarta coisa que eu tiro desse texto para mim e para você, o profeta diz assim: abre a janela para o Oriente. E ele abriu, abre a janela para o Oriente.
Profetizar, queridos, profetizar, quando você profetiza baseado na palavra de Deus, é um ato que você faz que abre a sua visão, abre a minha visão e gera muitas oportunidades. Abre a nossa visão e gera muitas oportunidades. E nós deixamos isso escapar entre os dedos. Entre os dedos nós deixamos escapar. O profeta não tinha muito tempo de vida. O rei, ele já sabia porque ele faz aquela declaração: Pai, carro de Israel, seus cavaleiros, a mesma expressão que Eliseu usa quando Elias é arrebatado. É uma palavra de despedida, mas é uma palavra de honra. O rei, ao fazer isso, o rei sabia que provavelmente, como foi, seria o último encontro do rei com o profeta. Seria o último encontro. O profeta estava doente, o profeta ia morrer, ele sabia disso. Seria o último encontro. E ele perde a oportunidade. Ele perde a oportunidade de destruir os sírios. Por que você acha que você vê hoje a Síria arrebentando, se levantando para arrebentar com Israel? Hein? Quando é que foi que aconteceu isso aqui? Há séculos atrás. Por que o rei não aproveitou a oportunidade? O profeta abriu a janela e falou para ele: aqui, ó, estou te dando uma nova visão, uma visão de você destruir este povo que Deus está falando para você destruir. Mas o rei perde a grande oportunidade, e até hoje Israel está pagando o preço. Até hoje. Quando Deus manda você fazer um ato profético, a sua visão abre e gera muitas oportunidades. Você não pode fazer um ato frio, você tem que fazer um ato crendo, um ato baseado no que Deus quer, e as coisas vão começar a acontecer na sua frente, querido. O rei, ele se limitou, o rei Jeoás, ele ficou limitado. Quando o profeta diz: a primeira flecha é a da vitória, mas é só a primeira. Ela é a primeira de muitas, ela não é a única. Ele não disse isso aqui. A flecha que você atirou é a da vitória. E depois o profeta diz para ele: pega o alforje, pega as flechas de atira. Nós lemos em algum momento que o profeta diz para ele assim: atira tantas vezes, atira X vezes. Temos isso no texto, irmãos? Não tem. O texto não fala. O profeta simplesmente diz para ele assim: atira, atira, atira. Há uma visão nova de Deus para o rei, há uma visão nova de Deus para Israel, mas o rei se limita, o rei, ele se encolhe naquilo que o profeta está falando para ele. Quando Deus entrega para você uma visão, querido, mergulha de cabeça, porque quanto mais você mergulhar na visão de Deus, mais Deus vai dar para você, mais Ele vai gerar para você. Por que a gente bate tanto na visão da igreja? Por que a gente tenta colocar na sua cabeça? Porque é uma visão que Deus tem dado para essa igreja. E se você fica pirracento, você não entra na visão, fica só de pirracinho, de biquinho, você deixa de desfrutar o que Deus tem para você. Porque Deus não é Deus de confusão e não é Deus que vai contra os seus princípios. Se você não está submisso à autoridade, como é que você vai prosperar nessa igreja? Se você não concorda com os valores dessa igreja, como é que você vai prosperar nessa igreja? Não tem jeito. A Bíblia, ela não se contradiz. A Bíblia, ela não vai contra os seus princípios. Deus não vai contra os seus valores e os seus princípios só por causa de você. Você não é mais bonito que ninguém? Você não é mais bonito que ninguém. Deus ama você. Mas se você está numa igreja, se você é dessa ou de outra igreja, aquela igreja tem uma visão, essa igreja tem uma visão, você tem que mergulhar nela, porque quanto mais você mergulhar nela, mesmo que você não goste muito, você vai colher muita bênção. O rei não fez isso. O rei simplesmente bateu 3 vezes as flechas. Aí você entende a irritação de Elias. Era para você ter batido, até cansar, até perder as forças, até o profeta dizer: agora pode parar, porque o profeta aqui representa a presença de Deus, meus irmãos. Por isso que você tem que entender que quando você faz um ato profético, você está representando o próprio Deus. O próprio Deus. E se Deus não falou para você parar, você tem que continuar. Se Deus não falou para você cessar, você tem que continuar. Você só pode cessar quando Deus falar: agora já pode parar.
Era isso que o profeta ia fazer com o rei. Quando ele começasse a atirar, ficar sem forças, atira mais, continua. Aí o profeta levantaria e falaria: agora você pode parar, porque assim diz o Senhor. Mas o rei jogou uma, duas e parou. Tentou uma, tentou duas e parou. Quantas flechas Deus tem mandado você atirar em determinada situação e você já cansou de atirar? Quantas flechas Deus já tem mandado você atirar, você atirou uma, atirou duas, atirou três, atirou quatro, mas hoje você parou de atirar. Querido, o mesmo Deus que guiou a mão do rei para atirar aquela flecha, é o mesmo Deus que está aqui hoje, que Ele não só vai guiar a sua mão, mas Ele vai colocar uma aljava para você, cheia de flechas, para você começar a atirar. Talvez você esteja falando aí no seu coração: não tem mais nem flecha, pastor, tem mais nem aljava. Pois Deus está aqui hoje, quer colocar uma aljava nova para você, aquele lugar que é colocado as flechas para você tirar. Deus quer fazer isso com você hoje em sentido espiritual, querido, porque não dá para você parar, não dá para você atirar uma, duas, três e parar. Profetizar é proclamar a verdade de Deus. Profetizar é fazer uma declaração apoiada pelo Senhor e pela sua palavra. Profetizar é que em seu tempo irá se cumprir a profecia que você lançou, mesmo que você não esteja presente ou nem se lembre mais. Profetizar é um ato que abre a minha e a sua visão e gera novas oportunidades. E concluindo, querido, profetizar é você e eu ficarmos na expectativa de que o milagre vai acontecer. Profetizar é ficar na expectativa de que o milagre vai acontecer. Se você já leu a história de Lázaro, amigo de Jesus, lá em João capítulo 11, ele morre, ele está morto, já tinha 4 dias, e Jesus chega lá no vilarejo, está todo mundo chorando, e está um alvoroço danado. Aí as irmãs, uma das irmãs, a Marta, vai até ele, questiona ele: por que o senhor não chegou antes? Por que o senhor não veio para cá logo? Se o senhor tivesse vindo, ele não teria morrido. E o povo naquela choradeira, e o povo naquele desespero. Aí Jesus chega e chora também, se entristece. E muitos falam assim, os amigos, os que estavam presentes dizem assim: ele era amigo dele, olha como ele gostava. Só que João capítulo 11, lá no verso 4, Jesus lança uma palavra profética. Lá no verso 4, quando falam para ele assim: o seu amigo estará a morrer, ele diz assim: esta morte é para a glória de Deus. Lá no verso 4 ele já lança uma palavra profética e quase ninguém percebe. E quando ele chega lá, ele diz: remove a pedra. Lázaro, vem para fora, meu filho. Vem para fora, que a sua história agora vai ser outra. Sua história agora vai ser outra. Queridos, se eu e você profetizarmos, se eu e você entendermos isso, nós temos que ficar sempre numa expectativa de que milagres vão acontecer. Talvez você que entrou aqui hoje, querido, nos visitando, talvez você entrou aqui hoje, está até desviado, talvez você entrou aqui hoje, nunca teve experiência nenhuma com Deus. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar uma palavra de vida sobre você. Eu quero profetizar uma palavra de restauração sobre você. Esse tempo todo que você está aqui no culto, desde os louvores, orações, atos, tudo isso, é Deus trabalhando para mostrar para você que você está num ambiente profético. Você está num ambiente aonde os atos são feitos como atos proféticos para alcançar você. O maior interesse de Deus aqui, querido, é nos alcançar. O maior interesse de Deus aqui é dizer para nós que é tempo sim de nós nos levantarmos das nossas cadeiras e começarmos a profetizar sobre a nossa casa, sobre o nosso emprego, sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida de santidade, sobre a nossa vida relacional, sobre as nossas células, sobre os nossos discípulos, sobre os nossos trabalhos, sobre tudo que vamos fazer. Deus está chamando a igreja, vai estar chamando a você, querido, que nos visita hoje, que está aqui hoje, que ainda não teve experiência com Deus. Você precisa entrar, você precisa mergulhar nessa visão de Deus, porque Deus quer transformar você num profeta, numa profetisa, naquele que lá na sua casa, que você olha e fala: meu Deus, não tem mais jeito, o negócio está tenso, o caldo entornou. Deus é especialista em juntar caldo e fazer uma sopa.
deliciosa e depois servir para todos da família. Essa noite, Deus está chamando você, querido, para deixar Ele entrar na sua história. Jesus nessa noite está aqui batendo as portas do seu coração, dizendo para você: eu posso mudar. Não há nada nesta vida que Deus não muda. Não há nada nesta vida que Deus não tenha condições de mudar. Não há nada nesta terra, não há nada sobre o céu, debaixo do céu, que Deus não seja capaz de transformar. E nós queremos lançar sobre você uma palavra profética. Eu quero convidar todos que são profetas dessa igreja para ficar de pé. Quem é profeta, fique de pé. Mesmo que você não esteja bem, mesmo que você até entendeu que esta palavra é para você, mesmo que você tenha entendido que esta palavra é para você, é uma palavra também de restauração, de renovo. Mas eu quero lembrar a você que Elias, chegou um momento da vida dele que ele estava extremamente abatido, mas ele não deixou de ser profeta. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem autoridade para profetizar. Você pode não estar bem nesse momento, mas Deus vai restaurar você nessa noite. Mas você que é profeta, fique de pé. E nós queremos orar. Quero pedir você para fechar os seus olhos. Você que é profeta está de pé. Eu quero pedir você para fechar os seus olhos. E aí mesmo no seu lugar, você comece a orar baixinho, lançando palavras proféticas sobre esse lugar, lançando palavras de vida nesse lugar. Quem sabe lançando palavras de vida para você mesmo. Como eu disse, você pode não estar bem, mas você ainda tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, e isso é o que nos restaura. E você que está aqui hoje, querido, neste primeiro momento, você que está aqui hoje nos visitando, você que está aqui hoje, que é um amigo nosso, que você que está aqui hoje está até desviado do Senhor, sumiu da presença de Deus. Quem sabe não é hoje que Deus está chamando você para colocar nas suas costas uma aljava nova, uma aljava reluzente, uma aljava forte, cheio de flechas. Porque, querido, a primeira flecha da vitória sobre a sua vida foi lançada a partir do momento que você entrou neste culto nessa noite. A partir do momento que você começou a cantar com os meninos do louvor, Deus ali já estava lançando uma flecha de vitória sobre a sua vida. Mas essa é uma flecha, uma. A aljava está cheia. Onde está você nessa noite, que vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente e vai entregar a sua vida para Jesus? Onde está você hoje, que está aí nessa vida e está querendo que Deus pegue você como uma flecha forte e atire? Onde está você nessa noite, que entrou aqui sem expectativa? Cadê você? Vem cá. Vem cá, porque nessa noite Deus quer transformar você numa flecha forte. Já veio uma primeira pessoa. Onde está você? Vem cá, querido, fica aqui com ele, fica aqui embaixo. Fica aqui, pode ficar aqui. Onde está você? Já veio primeiro um rapaz, um garoto, conhecido do meu filho, jogava bola com meu filho. Onde está você? Deus quer pegar você nessa noite e mirar bem alto, para alvos que você nunca imaginava. Os profetas estão orando, os profetas estão profetizando nesta noite, os profetas estão dizendo: Deus, abre a janela da alma dele, abre a janela do pensamento, do coração, para ele entender que o tempo é hoje, o momento é agora. Flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória do Senhor sobre a sua vida, querido. Você não pode sair daqui hoje. Se você sair do seu lugar, não tenha medo de ninguém. Os profetas estão profetizando. Cadê os profetas para começar a caminhar nessa igreja? Cadê os profetas para sair do lugar, começar a caminhar? Está vindo uma outra pessoa ali. Cadê os profetas nessa igreja para sair do lugar com a mão estendida, levantando a mão sobre a igreja e declarando: Deus,
Prepara agora grandes flechas agora de vitória. Grandes flechas de vitória. Cadê os profetas desta igreja? Para andar ao redor desta igreja. Cadê os profetas que vão andar aqui levantando a mão, sem medo, sem vergonha? O pastor está pregando, mas os profetas têm que se levantar. Os profetas têm que profetizar. Os profetas têm que levantar a mão para que Deus se manifeste neste lugar. Onde estão os profetas desta igreja? Prontos para caminhar neste templo. Pode sair do seu lugar, querido. Sai do seu lugar. Você que quer entregar sua vida para Jesus, vem aqui na frente, porque é hoje que Deus vai pegar você. É hoje que Deus vai dizer para você: eu estou abrindo novas janelas. Eu estou lançando você para longe. Eu estou lançando você para coisas muito grandes. Cadê você? Cadê os profetas da igreja? Isso, os profetas estão caminhando na igreja, querido. Porque eu preciso fazer um outro apelo para você que está aqui. Você que tem o Espírito Santo de Deus, mas sente que a sua aljava já foi embora, sente que as suas flechas acabaram, sente que você não tem mais nenhuma flecha para lançar para Deus. Eu quero chamar você aqui na frente, mas você fica aqui à minha esquerda. Você que tem o Espírito de Deus, é profeta, mas está sem flechas, está sem aljava, não está conseguindo lançar mais flechas. Vem cá, querido, fica aqui. Fica aqui, porque nós queremos orar por você. Nós queremos clamar aos profetas nesta noite para impor as mãos sobre você. E Deus vai restaurar você nesta noite. Deus vai restaurar você para voltar a profetizar. Deus vai restaurar você para você voltar a lançar flechas. E você vai ver aquilo que você vai lançar baseado na palavra de Deus. As coisas vão começar a acontecer ao seu tempo, ao seu momento. Deus nessa noite está chamando você. Sai do seu lugar. É tempo de você hoje lançar a mão de uma aljava cheia de flechas. Irmãos, você e eu temos o Espírito de Deus. As coisas, a vida, a situação querem limitar o nosso lançar, querem quebrar o nosso arco. Chegou mais uma pessoa aí. Querem quebrar o nosso arco, querido. Querem quebrar o nosso arco. Mas Deus, nessa noite, na figura desse texto, quando Eliseu chega e coloca as mãos. A Bíblia diz que ele coloca as mãos, as duas mãos, sobre as duas mãos do rei. Você sabe o que Deus está falando para você, querido? Que por mais que o seu arco esteja quebrado, Ele reconstrói o seu arco e faz com que você o segure firme. Porque não é você sozinho que vai segurar este arco, é Deus com você. São as mãos de Deus segurando juntamente com você, para que você tenha forças para atirar contra a enfermidade, atirar contra as crises familiares, atirar contra a frieza espiritual, atirar contra o esfriamento do seu chamado ministerial, atirar contra a dureza de coração do cônjuge, da família, atirar contra a depressão no trabalho, em casa. Vem aqui para frente. Vem aqui para frente, porque nós queremos orar, nós queremos profetizar. Há profetas e profetisas aqui no altar, que já estão ungindo você, que vai ungir você enquanto nós oramos, que vai declarar coisa nova na sua vida, vai declarar coisa nova na sua vida, em nome de Jesus. Nós profetizamos coisa nova na vida da senhora, nós profetizamos coisa nova na sua vida. Postura diferente, comportamento diferente, vida diferente. Nós profetizamos que, assim como o profeta colocou as duas mãos sobre as mãos do rei, nessa noite Deus está não só colocando as mãos sobre a senhora, mas Deus está abraçando a senhora. Deus está pegando a senhora, envolvendo a senhora nele, com ele, para que o nome dele seja glorificado por meio da senhora e da sua casa. Vocês que estão aqui entregando a sua vida para Jesus, vocês que estão aqui na frente decidindo mudar de vida com Cristo, ore comigo, você que está entregando a sua vida para Jesus. Diga assim: Senhor Deus, como profeta, diga: Senhor Deus, nesta noite eu entrego a minha vida para Jesus. Eu abro o meu coração e peço
que o Senhor venha morar, venha habitar nesta noite, meu Deus. Escreve o meu nome no livro da vida e me usa como profeta do Senhor, no nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor, eu coloco a vida desses queridos nas suas mãos e peço, Senhor, nesta noite, comece uma nova história com eles. Deus, começa a mostrar para eles como o Senhor mostrou para o rei. Abre uma nova janela e mostra um caminho diferente para eles, no nome de Jesus. Amém e amém. Vocês poderiam seguir esses meninos de vermelho, por favor. Agora, queridos, eu quero orar por você que está aqui. Você que não veio, dá tempo de você vir ainda. Dá tempo de você vir ainda. Dá tempo de você se ajoelhar aqui ainda. Há tempo de você se prostrar aqui ainda, porque eu quero ler esse texto. Eu quero ler esse texto para você que está aqui de joelho. Para você que está aqui querendo que Deus restaure a sua aljava. Pega um arco e flechas. Põe a mão no arco. Porque Deus está pondo as mãos sobre as suas mãos. E diz Deus para você: abre a janela do seu coração. Atira. Esta é a flecha da vitória do Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu quero pedir ao Senhor nesta noite, Pai, coloca sobre os meus amados aqui uma aljava nova. Enche esta aljava de flechas. Enche esta aljava de flechas poderosas. Coloca a tua mão sobre a mão deles, Senhor, agora, para que eles possam pegar o arco com firmeza, para que eles possam pegar as flechas com determinação, mirar no alvo e crer que quem vai conduzir esta flecha não é ele, não é a força que ele colocou, mas é a própria mão do Senhor. Meu Deus, restaura agora o meu irmão, a minha irmã. Restaura esse que está caído. Restaura esse que está desanimado. Restaura agora a fé. Restaura agora a perseverança. Como o Senhor usou Eliseu para dizer para o rei: você deveria ter lançado várias e várias, 1, 2, 5, 6 vezes. Senhor, restaura agora o coração do meu irmão, da minha irmã, para que ele possa atirar estas flechas e crer que ao seu tempo elas acertarão o alvo, no poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. Você pode ficar de pé, querido. Você pode voltar para o seu lugar. Os profetas poderiam aplaudir o Senhor com força, com força, com força, com vigor.